Olá a todos, bem-vindos a mais uma vez aqui ao nosso podcast do New Wave Catholic. E é com muita alegria que estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, porque nós estamos vivendo um ano muito especial para a Igreja Católica, que é o ano jubilar, o ano do jubileu, que acontece só de 20 e 25 anos por agora. Então, estamos vivendo esse ano, um ano muito especial, em que é um ano que a gente nos remete a nos aproximar mais de Deus, né? A reconhecer as nossas falhas, a ter a nossa reconciliação com o Pai. E para esse podcast, eu chamei, já é a segunda vez que ele vem aqui hoje, já, né, o Padre Lourenço. Obrigada, Padre, Muito pela obrigado. sua disponibilidade. Eu é que agradeço o convite e agradeço muito também o vosso trabalho e a vossa missão de evangelizar nestes meios, como, como o Carlo Acutis, São Carlo Acutis nos ensina, e agradeço muito o Amém. convite. O É, Padre Lourenço é da paróquia do Estoril, né? Paróquia do Estoril, aqui pertinho. E assim, por que que eu quis assim, a gente, né, todo podcast a gente pede que o Espírito Santo que conduza, né, que ele que mostre o que que é para ser dito. E quando a gente soube que o Padre Lourenço foi para Roma, né, nesse ano jubilar com 170 jovens, né, de Cascais e Estoril, né, ele e Padre Mendo, né, também, Exatamente. né? Então assim, a gente queria trazer ele aqui para poder saber, né, como é que foi essa experiência de estar em Roma nesse ano tão especial, de estar com 170 jovens, né? Um grupo grande, não é um grupo É verdade. pequeno, né? Como é que foi toda essa experiência para começar, assim, padre? Pode. Então foi uma experiência muito bonita, porque, em primeiro lugar, toda a organização, quer dizer, tivemos, graças a Deus, algumas almas santas que durante o ano passado foram preparando também este grupo. Tem graça porque nós, à partida, tínhamos pensado associar-nos à peregrinação da Diocese de Lisboa, que também levou muita gente, que foram uma data de autocarros com o Senhor Patriarca, isso foi muito bonito. Mas lançámos o convite na paróquia e as pessoas ao princípio não aderiram nada quando abrimos as inscrições. Depois estávamos a ficar curtos de prazos, já não conseguíamos inscrever-nos bem pela Diocese. Então dissemos, pronto, vamos mais tarde, vamos estender o prazo das inscrições, continuar a tentar que eles venham, e fizemos uma proposta assim, financeiramente simpática, vamos dizer assim, um bocadinho mais simpática para os jovens, um, que acabaram por aderir Foram quantos autocarros que saíram daqui? Foram alguns. os da Diocese, nós depois acabámos por ir de avião, mas Sim, sim, daqui para o, o aeroporto, né? nós daqui depois Foram só. fomos Cada tendo ao um com o aeroporto, seu. cada um por si. Mas Aham. da Diocese de Lisboa foram, já não sei quantos autocarros é que eram, mas portugueses, sei que no total estávamos 10 mil portugueses Ai, no meu. Jubileu dos Jovens. Éramos dos países com mais gente, e foi de Uau! facto uma experiência belíssima. E pronto, depois, à medida que Nós as temos. Eu ia pedir aqui, pode colocar aquela foto do grupo, por favor? A gente, o Padre Lourenço mandou pra gente aqui, né? A gente, para só ter uma dimensão, né? A quantidade de jovens, que Esses alegria. É daqui, verdade, e depois né? estavam uns quantos que não davam, sim, mas estamos aqui. E foi Aí de tem facto uma uma. parte do grupo, Sim, a maioria, mas depois alguns quantos também não estavam, mas de ali o facto uma Padre experiência. Lourenço, o O Padre Padre Mendes Mendo também. e todos os jovens aí. Que É verdade, alegria. foi uma experiência muito bonita. Um, Essas cores eram os grupos Foi das t-shirts que se arranjou e dividia um bocadinho por grupos, por proveniência, depois também por idades, organiza também, né? organizava um É. bocadinho. E assim, em alguns dias em que estávamos em grandes eventos, levávamos também estas t-shirts para nos encontrarmos. Depois nós, na prática, o que acabou por acontecer foi que, no total, isto aqui foi num jantar. Uma confraternização, Sim, né? foi num dos jantares depois de um dos encontros. Que legal. Depois todos A hora a da jantar. confraternização, Exatamente. Jesus também, né? Ceava com seus amigos. É verdade. Mas foi muito engraçado porque levámos pessoas desde a idade de liceu, desde os 15 anos até aos 20 e muitos. Ah, e portanto foi uma experiência de facto muito bonita e grande. Todo o ano também tivemos vários encontros de preparação. É isso que eu ia perguntar, como é que Ah, foi? Que a gente já chegou lá no como é que foi o movimento e a experiência, mas como é que foi essa preparação, né? Teve uma A preparação preparação foi antes? assim um bocadinho exigente, de modo especial da equipa de logística, porque de repente depois parecia que estava tudo difícil para podermos ir, não é? Ao princípio parecia que era assim um bocadinho uma missão impossível, porque, porque depois, assim, nos últimos dias das inscrições,
inscreveu-se tanta gente que às tantas dissemos, vamos levar 90. Depois percebemos que tínhamos que levar mais do que 90. Depois fomos aumentando assim os números e às tantas dissemos, pronto, vamos deixar entrar quem der, quem tiver que vir. E depois às tantas depois havia uns que afinal não podiam e entravam outros que estavam em lista de espera. Ainda ficámos com uma série de pessoas em lista de espera. E portanto foi assim uma missão logística difícil. Mas pronto, depois ao longo do ano fomos tendo vários encontros de preparação, tendo alguns padroeiros para os grupos de idades. Dividimos os jovens por grupos de idades, porque ao mesmo tempo tínhamos pessoas de 15 anos e tínhamos miúdos de 20, e que é difícil de facto depois... A maturidade é outra, poder, não é? Né, conversar. Sim. E portanto dividimos-los também por grupos e o número de adultos que é preciso ir com os mais novos, com os que são menores e os que são mais velhos. Mas pronto, foi de facto assim ao longo do ano fomos tendo assim uns encontros com alguns padroeiros, com São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Beato Carla Acutis também. Beato, agora já são. Agora já santo, na altura Beato foi Beato Carla Acutis. Depois também a Beata Alexandrina de Balazar. Pronto, fomos tendo assim e dividimos-nos por grupos e fomos tendo aos domingos à tarde, uma vez por mês, encontros de preparação, e foi de facto bonito, porque no meio das confusões logísticas, porque depois tivemos que arranjar aviões para levar esta gente toda, porque não fomos todos no mesmo dia, portanto não íamos todos no mesmo dia, dividir-nos por voos, dividir-nos por... Foi mesmo uma coisa... Uma peregrinação. Uma coisa logisticamente... e que eu não tive mérito nenhum nisso, porque quem teve mérito de facto são as pessoas que organizaram, foram extraordinárias mesmo, muito generosas. Isso também foi muito bonito. E depois também nas angariações de fundos, a quantidade de gente que nos ajudou, que nos arranjou maneira de irmos. E isso é de facto... Tudo isso só da preparação já tínhamos imensas coisas para dar, graças a Deus. Sim. Mas depois, de facto, claro... chegar a Roma e eu tive a graça de ir com um dos primeiros grupos a partir e com o último grupo a deixar Roma para voltar. Então você aproveitou o máximo. E portanto fiquei 12 dias em Roma, que foi assim... É isso que eu ia perguntar, vocês ficaram 12 dias lá? O meu grupo, depois o grupo com quem eu voltei, acabámos por ficar 12 dias, que era assim um grupo dos mais novos também. E depois quer dizer, depois houve uns que ficaram só 5 dias, depois houve outros que ficaram 10 dias, outros ficaram 8 dias, portanto fomos dividindo assim, conforme a disponibilidade que havia nos voos. Chegaram aí a Assis, não? Não fomos a Assis, nós acabámos por estar por Roma só. Roma. Nos que primeiros... também é muita coisa, né? Muito legal a gente falar nisso, porque assim, a gente já teve aqui, para quem já sabe, assim, a gente teve um podcast que foi só especificamente sobre o jubileu, né? Assim, que foi com o Padre Miguel. Sim. Que a gente detalhou bastante o que é o ano jubilar, né? O que são as portas santas. Quem estiver assistindo aí e quiser saber mais detalhadamente, é só ir lá depois também no outro podcast que você vai conseguir entender um pouquinho mais. Mas isso que o senhor está falando, vocês ficaram só por Roma. Mas tinha muita coisa para assistir, para ver, né? Roma é Roma, não é? Roma é Roma. O túmulo de Pedro, caramba. É mesmo o lugar da sede do Papa, quer dizer... E houve assim, nós depois, para o programa em Roma, tivemos, em primeiro lugar, claro, a participação nas atividades oficiais do Jubileu, da missa de abertura, da visita ao Circo Máximo e da vigília e missa final. E depois passar as Portas Santas nas Basílicas Papais. Passaram por todas as Portas Santas. Sim, conseguimos passar. Caminhando mesmo, fazendo a peregrinação. Sim, fazendo peregrinação a pé. Depois os diferentes grupos, nós dividimos por várias rotas, em que cada pessoa depois no dia escolhia que rota é que queria seguir nesse dia. Primeiro seguimos uma rota dos Santos também. Os grupos com quem fui primeiro seguimos uma rota dos Santos, em que íamos visitar os túmulos dos apóstolos, íamos visitar túmulos de santos, íamos no fundo fazer o percurso de vários santos que estão enterrados em Roma. Há santos em Roma, Santo Inácio de Loyola, vários apóstolos. Vocês visitavam ou faziam também ali alguma parte de oração? Entrou no roteiro? Claro, ou seja, isso foi a grande insistência logo do princípio, quando nos dividimos pelos grupos, porque de facto era muito fácil, e especialmente antes de começar o jubileu, porque nos primeiros dias que chegámos ainda não estava aquela né? Euforia de Roma de não nos podemos mexer, não é? Foi de facto uma... E portanto a existência foi de viemos em peregrinação. Ou seja, porque uma frase do Papa é justamente, né? Não sejamos turistas, né? Exato, sejamos peregrinos, claro. né? E foi essa também a nossa primeira insistência. Portanto, quer dizer, nós não vamos visitar
apenas as igrejas. Entramos para rezar. Parávamos quando estávamos diante do túmulo de um apóstolo, parávamos para rezar. Tínhamos missa todos os dias, tínhamos tempos de oração todos os dias, tínhamos oração da manhã, oração da noite, terço, missa. Depois também, tempo para o turismo próprio de Roma. Vimos o Coliseu, vimos o Fórum Romano, fomos aos gelados, fomos claro, quer dizer, que nem todas o essas jantar coisas, ali, né, que a gente mostrou, também faz parte. Víamos pizzas e massas a toda a hora. E claro que tudo isso faz parte, mas tínhamos uma rota, em primeiro lugar, dos santos, em que seguíamos os percursos da vida de vários santos. Depois também uma rota dos gentios, que podemos dizer assim, que é no fundo, lá está assim uma rota também mais turística, vamos dizer assim. Depois uma rota da paixão, onde íamos à Scala Santa, íamos no fundo ver relíquias da paixão de Nosso Senhor. E o senhor estava falando, assim, só retornando, porque assim, me deu curiosidade. Assim, o senhor falou no túmulo de vários santos em Roma. Não é uma coisa que geralmente, né, se fala tanto, né? Sim. Ou seja, podemos ir visitar, quem quis, ir visitar Santo Inácio de Loyola, São Tiago, São Pedro, claro, também. Irmos aos diferentes... Depois também dava para ir ao oratório de São Filipe Neri e depois ir... visitar. Porque eu acho que isso, principalmente para os jovens, é uma grande inspiração. Você ou seja, ajudava-nos mesmo a tomar consciência de que estávamos em peregrinação, este facto de que estamos a percorrer um caminho para a eternidade, caminho para o céu, que outros santos que vieram antes de nós também percorreram, não é? E o senhor sentiu essa dificuldade, assim, um pouquinho? Eles não vão ficar chateados com o senhor, não. Pode falar aqui, assim. Porque eram 170 jovens. Teve alguma dificuldade nessa peregrinação, nesse sentido, assim, de que nem o pastor, quando vai recolher as ovelhas, você vem cá. Peraí, vou buscar uma que tá lá. Aqui. Não, quer dizer, nós dávamos muita liberdade também aos... que é decisivo sempre para a educação e para a companhia e para a amizade com as pessoas, os jovens, vamos dizer assim, esta importância da liberdade, dar-lhes a liberdade, confiávamos neles, não é? Claro, depois há sempre as coisas para chegar à hora X e depois juntarmos todos à hora X. Nós em Roma não podíamos andar nunca aos 170 juntos, só nos juntávamos para a missa e depois para as orações para a noite. Dividíamos por grupos, consoante também aquilo que era a vontade de cada um de ir visitar, o que é que cada um queria ir visitar, e para poderem também ir com os seus amigos e para poderem ir... Tinha programação, os horários das coisas que tinha que estar em grupo unidos. Sim, e tinha os momentos deles. E tinha os momentos em que... E depois também tardes livres para irem passear, para irem para as imensas raparigas que ir às compras, os rapazes... Sim, e para estarem uns com os outros, não é? Sobretudo também... viver como jovem, né? Lógico, e no fundo perceber esta coisa, não é? Que eu acho que é sempre as experiências bonitas destes grandes momentos. Eu tive a graça de, quando era mais novo, poder ir às jornadas em Cracóvia. E quer dizer, de perceber que com os meus amigos eu tenho uma companhia para a santidade. Sim. Não é? Com aqueles que Deus me deu na amizade, na vida do meu cotidiano, do liceu, do colégio, da faculdade. Isso é muito bonito, né? Tenho amigos e uma companhia para ir para o céu. Não é? E isso entende-se também ajuda a perceber o facto de que estamos em peregrinação. Sim. Não é? Porque estamos em peregrinação, portanto... vamos juntos temos uma meta comum, o céu, a eternidade, sim, a vida eterna, a santidade. É uma experiência que foi passada a eles, né, de que uma peregrinação não é uma coisa chata, né? Ao contrário, né? Você está com seus amigos, pode fazer uma compra, pode se divertir, ver alguma coisa. Um propósito. E temos um propósito comum. E ao mesmo tempo tem a missa e tem os momentos das orações, né? Que é o principal, né? Sem dúvida que o momento alto são os momentos com o Santo Padre, com o Papa, não é? Em primeiro lugar, por variedíssimas razões, porque o Papa... Foi a primeira vez que eu tive a graça de ver o Papa ao vivo. Leão 14. Ao vivo, pele e osso, não é? Sentir, quer dizer, tivemos pertíssimo. Você encostou nele? Chegou a encostar? Não, cheguei. Quer dizer, tive muito perto. O Santo Padre, o Papa, fez-nos esta surpresa na primeira missa, na missa de abertura. A missa de abertura foi presidida pelo cardeal que estava responsável do jubileu, o cardeal Fisichella, que presidiu a missa, e foi uma missa bonita porque foi a primeira grande enchente destes dias de jubileu dos jovens, não é? Em que foi uma missa muito bonita na Praça de São Pedro. A Praça de São Pedro cheia de gente, a abarrotar de gente, padres por todo lado, quer dizer, e
para mim, pessoalmente, também, porque sou padre novo, foi assim a primeira vez que pude concelebrar na Praça de São Pedro, nestas missas grandes. E depois, no final da missa, a missa já tinha sido muito bonita, ao fim do dia, um pôr do sol, a luz linda, o verão de Roma, quer dizer, tudo, a multidão, Nosso Senhor, claro que é a coisa principal e mais importante. Mas depois, no final, o Cardeal Fisichella diz: queridos amigos, o Papa quer-vos fazer uma surpresa e vai aparecer. Aí a multidão vai à loucura. Foi uma coisa. E de repente aparece o Papa e o Papa percorre a Praça de São Pedro. E nessa altura, como era uma missa que não tinha o Papa, nós pudemos estar muito mais próximos do altar. Mesmo os padres que íamos concelebrar, conseguimos estar muito próximos do altar. E eu tinha-me conseguido meter lá muito à frente. E depois estávamos muito perto de uma barreira. Eu não devia contar isto assim, mas estávamos muito perto de uma barreira dos bispos e passámos para a zona dos bispos também. E de repente o Papa está lá e estamos a... Lembrou Zaqueu, deu um jeito de chegar perto. Exatamente, ver o Nosso Senhor. Acho que não se zangou de eu ter feito isto. Mas, e portanto aí pude ver o Papa mesmo pertíssimo. E o Papa, ao mesmo tempo, quer dizer, foi uma alegria e foi um entusiasmo, e eu percebi mesmo isto, quer dizer, de facto, a sobrenaturalidade da vocação do Papa. Ou seja, o Papa é o garante da unidade, é mesmo quem nos congrega. E isso foi uma coisa que foi evidente e palpável. Legal o senhor estar falando isso, muito bonito, porque assim, enquanto o senhor estava falando isso, eu já tinha pensado e era o que tinha visto mesmo na minha cabeça, assim. Até para explicar para os seguidores, né, e para quem não segue também, que pode estar vendo esse corte, ouvindo falar, né, o porquê que tanto fala do Papa, por que o Papa é tão importante. O Papa pra gente é o sucessor de Pedro, né? O Papa é o sucessor de Pedro, então, assim, não é uma pessoa qualquer, nunca vai ser, né? E qualquer Papa que vier, né? Sim. Assim, porque depois falam, quem vai ser o Papa? Quando teve aquela, né, conclave, assim, o conclave, as pessoas, né? Qualquer Papa que vier vai ser uma grande alegria para nós católicos. Esse ano, né, viveu momentos assim, além de ser o ano jubilar, né? Claro. Teve o falecimento do Papa Francisco, teve o conclave, teve a escolha, né? Então, assim... A canonização que coincidiu com o enterro do Papa. De dois santos, né, jovens, né? Foi muito, isso também foi muito o primeiro encontro do Papa com a juventude. Com a juventude, né? Exatamente. Tínhamos essa vantagem, vamos dizer assim. Mas foi de facto, quer dizer, isso foi de facto essa primeira aparição do Papa foi uma coisa que verdadeiramente marcou. Quer dizer, que nos marcou. E depois, ao mesmo tempo, também não quero ser só sentimentalão ou assim, mas de facto é exigente, porque são dias em que nós andamos bastante ao calor, no meio das coisas todas, e de facto ver o Papa conforta-nos. Não é? Sim. No meio do calor andámos imenso, chegámos a correr para conseguir entrar na Praça de São Pedro para ver se conseguíamos ver qualquer coisa. E no meio de tudo isso... É um presente, né? É um presente do céu. É um presente de Deus. É um presente do céu. Com certeza. E estar com o Papa é mesmo isto, é o garante da unidade, ou seja, aquilo que de facto nos garantia a nossa unidade, congregava-nos. Eu fui com o grupo de Cascais e do Estoril, mais estava uma data de portugueses. E depois estavam pessoas de N países, quer dizer... Viu muito brasileiro por lá? Porque muitos brasileiros também, muitos brasileiros também. Isso aí. Imensos brasileiros isso também. Que o senhor falou, assim, é muito espanhóis interessante, também. Né? A gente vê a unidade da nossa igreja, né? Como a igreja, né? O pessoal fala assim, a igreja... Nossa, aí é que a gente vê como a igreja está viva, né? Viva, completamente. E para os jovens, eu acho que isso também é uma coisa impressionante, que é... Para muitos deles foi a primeira experiência de Igreja Universal. Quer dizer, nós levámos alguns dos jovens que vieram connosco ao jubileu. Teve a JMJ, né, aqui em Portugal, mas alguns dos jovens que vieram connosco a este jubileu não tinham idade ainda para participar na JMJ. Quer dizer, lembram-se do Alvoroço, têm memória do Alvoroço, mas quer dizer, mas não foi uma experiência propriamente para eles. Imensos não tinham estado nas missas com o Papa Francisco, na abertura das jornadas, quer dizer, não tinham estado. E portanto foi uma experiência belíssima mesmo. Não tinham vivido também uma experiência assim de igreja caminhando. Eu também não era padre na JMJ. Eu ainda não era padre. Nas jornadas tive a graça de fui acólito do Papa. Fui acólito do Papa, era o acólito que levava a mitra do Papa. Aqui na JMJ? O chapéu do Papa, a mitra. Legal. Era a minha função na missa e portanto pude falar ao Santo Padre antes da missa, foi muito bonito. Já foi uma primeira experiência aí com o Papa de perto, né? Sim, e esta foi uma experiência diferente, também foi uma experiência de multidões, não é? De multidão da igreja. Isso é mesmo uma coisa bonita. Sem dúvida, para mim, pessoalmente, tive 2 momentos altos do jubileu. Não
O primeiro momento alto, não foi, foi sem dúvida, ou se calhar, não foi o primeiro, mas o top 1, vou dizer assim, o momento mais alto, foi sem dúvida a vigília com o Papa. A vigília foi uma coisa... A vigília foi no quê? Em que dia? A vigília foi no penúltimo dia, foi antes do último dia. Agora não sei dizer o dia do mês certo. Não, mas podia saber dizer, mas já não sei dizer. Foi uma vigília... de oração durante a noite. Foi como aqui nas jornadas. Toda, não. Foi como aqui nas jornadas. Tivemos um tempo de... Chegámos a Tor Vergata, que era assim o local para a missa final, onde já tinham sido as jornadas do ano 2000, com o Papa João Paulo II. E tivemos lá vigília com o Papa, em que tivemos a adoração do Santíssimo, tivemos um conjunto de perguntas que foram feitas pelos jovens ao Santo Padre, e depois a seguir adoração com cânticos lindos, um coro extraordinário, e depois a seguir ir descansar, que não dava bem para descansar, estávamos ao relento e tudo a cantar, a dançar. Sim. Foi mesmo uma experiência muito bonita. E depois a seguir, no dia a seguir, a missa de manhã, antes de irmos, e com a missa terminava também o jubileu dos jovens, e foi impressionante. E já posso depois a seguir contar um bocadinho também melhor as coisas que mais me impressionaram na vigília. Até trouxe alguns excertos da vigília, porque acho mesmo que foi importantíssimo. Quais foram os pontos que mais lhe tocaram nesse momento da vigília? Sim, deixe-me só dizer mais uma coisa. Diz. E depois respondo a isso. Porque depois tive outro momento que também não foi com o Papa, mas tive uma experiência muito bonita também, numa exposição que penso que já tinha cá estado em Lisboa, nas jornadas da Madre Teresa de Calcutá, de Santa Teresa de Calcutá, organizada pelas Missionárias da Caridade. E que foi pessoalmente para mim foi muito marcante e comovente o testemunho da Madre Teresa, da sua dedicação aos pobres e a quem realmente precisa, e sem dúvida também um apelo de conversão. Isso pessoalmente marcou-me muito. Foi mesmo, e fui com alguns jovens visitar esta exposição que terminava com um momento de adoração ao Santíssimo também, muito bonito. Conduzido por elas? Não, terminava a exposição e tínhamos adoração só. Mas elas estavam a rezar também. E eram quem nos mostrava a exposição e depois conduziam-nos até ao Santíssimo. Foi uma coisa do outro mundo. E o senhor já era padre? Aqui? Não, isto foi agora. Esta exposição também houve durante as jornadas. Eu é que não tive a oportunidade de ver durante as jornadas. Pronto. Mas foi agora em Roma lá, como proposta do jubileu também. Estavam a acontecer outras coisas. Fomos também uma vigília de oração muito bonita na Via da Conciliazione em Roma. Foi também com a igreja que não se cabia, sabe o que é estar numa igreja daquelas enormes de Roma e tudo espremido, porque não cabe e tudo a espremer para caber mais um. Foi uma coisa muito bonita. Mas da vigília, sem dúvida, foi muito marcante. Em primeiro lugar, as perguntas que foram feitas ao Papa, e depois toda a postura do Papa. Eram feitas pelos jovens. Jovens. E ao mesmo tempo são perguntas que também me mostram um bocadinho o que é que era o propósito do Papa, qual é que é no fundo a mensagem que o Papa nos quer dar. Não é? Ou seja, quais é que são as preocupações do Papa para os jovens. Não é? Ou seja, o que é que o Papa quer de nós. Sim. Que era um bocadinho também, nós como católicos, é esta a pergunta que também temos que fazer, não é? Santo Padre, o que é que quer de mim? Não é? Se eu amo a igreja, se eu lhe quero dar a vida, então o que é que quer de mim, não é? A pergunta que cada um faz no seu coração. E não deixa de ser um envio, né? Claro. Porque cada um tem que, né, entrar essa mensagem. E foi mesmo bonito. A primeira, e se calhar vou fazer então agora assim um bocadinho uma síntese destas perguntas, porque me marcaram mesmo. A primeira pergunta foi sobre a amizade. Perguntaram ao Papa sobre a amizade nos dias em que vivemos, porque vivemos, eu já não sei a formulação exata da pergunta, mas nos tempos em que vivemos, com redes sociais, e o Papa deu uma resposta linda, citando Santo Agostinho. Depois também se viu muito a veia agostiniana do Santo Padre, porque o Papa fartou-se de citar Santo Agostinho, e bem, e então a resposta do Papa foi qualquer coisa do outro mundo, porque por um lado o Papa alerta para este perigo, não é, de no mundo em que vivemos de termos amizades falsas, amizades superficiais, amizades que
que são possíveis, às vezes até amizades que não são, nos fazem estar adormecidos na vida, e amizades que não são livres, não são boas. Ou desviar do caminho mesmo. Ou desviar do caminho mesmo, claro. E o Papa, depois, citando Santo Agostinho, diz que não há amizade autêntica sem Jesus. Não há amizade autêntica sem Cristo, não é? E que a amizade com Cristo é o que nos ajuda a ser amigos uns dos outros, verdadeiramente. E a querermos o bem uns dos outros, não é? São Tomás de Aquino ensina que ser amigo é querer o bem do outro reciprocamente, não é? E que para nós cristãos, ao limite, o bem do outro é a salvação. E o Papa, dizendo isto com Santo Agostinho, ajuda-nos a fazer isso, não é? Ajuda-nos a viver, a amar Nosso Senhor e a viver a querer sermos amigos uns dos outros com Jesus, pôr Jesus no meio das nossas amizades, das nossas relações. Isso é outro mundo. Então, a segunda pergunta foi sobre uma coisa que eu acho que é fundamental para os dias de hoje, em que o Papa falou sobre a coragem de escolher. Que no meio do nosso mundo é difícil para os jovens escolher. Vivemos nós em Portugal, na vida da igreja, tantas vezes sentimos e experimentamos que há uma crise de compromisso, não é? As pessoas, e há uma coisa que se acusa muito a geração dos jovens de ser pouco comprometidos, pouco empenhados, quase um bocado egoístas, que eu não acho que seja verdade. Mas, acho que é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. E a crise do compromisso, sem dúvida, que existe. Isso o padre falando, né, assim, me veio também, assim, a gente teve antes do senhor, teve um podcast que foi com a irmã do Guido Scheffer. Sim. Né, a gente teve com ela, com a Ângela. Né, e ela terminou com uma frase que era muito bonita, que eu pedi para ela falar, assim, o que o Guido gostaria de falar para os jovens hoje em dia, o que ela achava, né? E foi justamente isso, sejamos radicais, não deixa o que você pode fazer hoje para amanhã. Exatamente. Né? Exatamente. Sim, entra um pouquinho nisso que o senhor está falando, talvez? Completamente. E o Papa apelou mesmo, não tenham medo de escolher, não é? No fundo, o Papa começou por dizer que a pergunta que surge é que homem ou que mulher é que queremos ser, não é? Desafiando, né? Desafiando, não é? Mesmo, a pergunta do coração do jovem, ao limite, não é? Que homem é que eu quero ser também, não é? E o Papa depois diz, queridos jovens, vocês percebem o que é que querem ser e aprendem a escolher o homem e as mulheres que querem ser, vivendo as circunstâncias da vossa vida, as provações que a vida trouxer, e tomando consciência de que fomos escolhidos por Deus. E isto faz-me perceber uma coisa, que é, de facto, eu sou escolhido por Deus para viver o tempo concreto em que vivo e as minhas circunstâncias. E isso é decisivo para eu optar por Cristo, não é? E depois chamar isso, não é? Que o critério depois de escolha é o critério de Nosso Senhor, é o critério de amor, de dar a vida. Onde é que eu dou a vida? Onde é que eu amo verdadeiramente? E isso é fundamental. E depois, claro, esta pergunta também foi muito vocacional, não é? E o Papa termina a dizer, não é, que é radical, o Papa usa mesmo essa expressão, que é uma escolha radical, optar depois pela vocação de cada um, optar pelo matrimónio, dizer que escolho esta pessoa para toda a minha vida, optar pelo sacramento da ordem, por ser sacerdote, por dar a vida a Cristo, não é? Para salvar almas, optar pela vida consagrada, que tudo isso é uma escolha radical pela santidade. E isso que o senhor está falando também justamente tem a ver de ser a segunda pergunta, porque também vem um pouquinho... A primeira pergunta faz parte dessa segunda pergunta, porque você ter bons amigos te levam a ter boas decisões. Né? E inclusive, para os jovens, né, que percebem que talvez a sua vocação é o matrimônio, a procurarem pessoas que tenham os mesmos ideais que você... Claro. Né, para que não se perca, né? Claro. Eu acho isso, me veio isso e realmente parece que... Isso eu acho que é uma coisa muito decisiva nas famílias, sabe? E fundamental, porque assim, eu fico pensando, eu agradeço toda a missa que a minha família tá lá e pode comungar junta, sabe? Porque é uma grande graça, né? A gente vê tantas famílias, né, assim, desafiadas no mundo de hoje, né? E quando você comunga junto, quando você vai, confessa, né? E vive os sacramentos, é muito importante. O Papa falou bastante, e na terceira pergunta o Papa falou muito também sobre os sacramentos. Eu até vou ler a pergunta, porque me marcou também muito. Confesso que durante a vigília a pergunta que me marcou mais ao princípio foi a da amizade, e depois relendo os textos e também procurando ver para a minha vida o que é que o Papa me pedia, marcou-me muito esta terceira pergunta.
A pergunta dizia assim: Santo Padre, o meu nome é Will, tenho 20 anos e sou dos Estados Unidos. Gostaria de lhe fazer uma pergunta em nome de tantos jovens que em seus corações anseiam por algo mais profundo. Nós somos atraídos pela vida interior, mesmo se à primeira vista somos julgados como uma geração superficial e irrefletida. No íntimo de nós mesmos sentimos-nos atraídos pelo belo, pelo bem, como fontes de verdade. O valor do silêncio, como nesta vigília, fascina-nos, ainda que às vezes gere medo por causa de uma sensação de vazio. Santo Padre, gostaria de lhe perguntar como podemos encontrar verdadeiramente o Senhor ressuscitado nas nossas vidas e ter a certeza da sua presença no meio das provações e incertezas. E o Papa deu uma resposta linda. A pergunta em si também é muito verdadeira, muito genuína. E vai um bocadinho ao encontro de tudo aquilo que o Papa já tinha dito, não é? Que no fundo a resposta do nosso coração, aos apelos do nosso coração, desses apelos de beleza, de verdade, de justiça, que é os apelos do coração de toda a gente, mas dos jovens também, que se calhar é um apelo mais gritante pela fase da vida em que se está. O Santo Padre é claro, é com Cristo, não é? É com o Nosso Senhor, e depois fala dos sacramentos, da Eucaristia, e o Papa diz mesmo, não é? O Papa diz: se queres realmente encontrar o Senhor ressuscitado, escutai a sua palavra, que é o Evangelho da Salvação. Refleti sobre o vosso modo de viver e procurai a justiça para construir um mundo mais humano. Servi os pobres e dai testemunho do bem que sempre gostamos de receber do nosso próximo. Estai unidos a Jesus na Eucaristia. Adorai Cristo no Santíssimo Sacramento, fonte de vida eterna. Estudai, trabalhai e amai segundo o exemplo de Jesus, o bom mestre que caminha sempre ao nosso lado. Quer dizer, isto é marcante. E depois ainda diz uma coisa: e à medida que vais percorrendo o teu caminho, dizia-nos o Papa, pede a Nosso Senhor para permanecer contigo, fica connosco, Senhor. Um bocadinho à imagem dos discípulos de Emaús, não é? Fica connosco, Senhor. Fica connosco. Maneira isso que o Malvino, não é? Fica connosco. Quer dizer, assim, me chamou muita atenção isso, que é como se você se sentisse assim próximo de Jesus, né? Eu me lembra muito aquela situação, né, de Betânia, dele estar pregando, dele estar conversando e você tá próximo, ouvindo, né? O senhor sentiu isso? Sentiu essa proximidade? Sim. Estando lá? Sim, sentiu sim, assim, sim. tipo, O ardor do coração. Jesus, o ardor do pertinho coração. dele. Foi mesmo um ardor do coração, porque quer dizer, depois foram estas perguntas que foram muito marcantes e que o Papa a dizer claramente: amigos, vocês encontram isto na igreja, não é? O senhor tá diferente depois que veio de lá, sabia? Engraçado, eu acho que tá mesmo assim, com mais fervor na fé, sabe? A gente percebe isso. Eu acho que isso que é bonito, eu acredito que eu acho que a intenção é essa, fazem, né? Sim, A intenção reavivar, é essa, né? aquilo que a minha mãe falou, acho que é um envio. Claro, Né? sem dúvida, Você sem tá dúvida. trazendo as palavras do Papa, né? Tá trazendo aí, foi essa experiência com os jovens. Foi mesmo uma coisa grande, bela. E dizia também outra coisa muito bonita, que era: não se esqueçam que encontrou isto na igreja. Caminhem nesta companhia, não é? Encontramos Cristo na igreja. Encontramos Jesus na igreja. Não, para permanecermos nesta companhia, não é? Nessa união, Isso é... né? Unidos, né? Sim. E depois a seguir a estas perguntas, que foram perguntas, quer dizer, que tem tudo a ver com aquilo que são as preocupações dos jovens, não é? Às vezes achamos que os jovens têm preocupações pouco enraizadas ou pouco Superficiais. ou então queremos também polarizar. Vivemos numa sociedade que está muito encrespada e queremos polarizar muito os jovens, e de facto o Papa centra-nos na coisa que realmente importa, que é Nosso Senhor. E... É colocar Jesus, colocar Deus no centro, né? Completamente. Isso, e depois também na missa, quer dizer, foi tudo muito bonito mesmo. O senhor falando assim, né, parece que mostra-se mesmo assim, como se o Papa quisesse te dar um direcionamento, meus filhos, olha. Eu senti isso olha, também, primeiro, um caminho. O Papa é nosso pastor? Sim, sim. E assim, mas deixou muito claro mesmo, assim, né, assim, a parte de, olha, a Eucaristia é importante, a oração é importante, a adoração ao Santíssimo, as boas amizades, os sacramentos. Né? Então, escolho, não tenho medo de escolher, não é? Ou seja, o caminho para a santidade, né? O caminho para a santidade, existe uma cartilha, né? A gente só tem que seguir, né? Não é tão difícil assim, né? Quer dizer, é difícil a gente colocar em prática tudo por causa do nosso dia a dia, né? Assim, isso que a Mariana falou também da sua... assim, a gente sente a alegria, né? E assim, o que o senhor está passando do que viveu lá. Então, isso é muito importante também, ter sido tão próximo, né? Sim. Assim, não ter passado tanto tempo, para a gente não deixar que isso realmente arrefeça, né? Sim, é mesmo, eu tenho dito a alguns dos jovens que acompanho, e também para mim, tenho feito, quer dizer, acho mesmo importante
voltar Vou lançar um desafio textos. aqui. Eu quero conhecer um desses jovens aqui no podcast. Próxima Claro que vez, Claro que sim. vou falar com ele, Padre Lourenço. Vamos trazer alguém Vamos aqui trazer, para poder dar claro um que sim. testemunho pro pessoal, né? Claro que sim. Como jovem também, né? Lá o senhor é jovem, mas como jovem sem ser padre. Sim, sim. Mas agora, assim, essa vivência, né, de, assim, como sacerdote mesmo, né? Tá conduzindo o povo, né? E tá Sim. ouvindo da Também foi muito marcante, importância. sem dúvida. É isso. Sem dúvida. E até ao mesmo tempo também foi muito bonito, porque depois de tudo isso, não é? Depois do jubileu, voltámos e tivemos nas paróquias, em Cascais e Estoril, tivemos os campos de férias, que também fazemos em conjunto, do Milonga e do Cravas, em que tantos destes jovens que foram connosco também são animadores e fazem parte dos campos. E por isso também foi uma experiência bonita, porque depois de tudo isto, depois do verão, surgiram vários pedidos de acompanhamento. Que legal. Vários pedidos de vamos fazer coisas, vamos fazer grupos, queremos fazer uma consagração, queremos fazer um grupo de oração, queremos tirar dúvidas sobre a fé, queremos ter noites de oração, queremos... Ou seja, também de facto se vê a sede e que este espicaçar do jubileu gerou. Suscitou em cada um, né? E, assim, isso é uma coisa muito particular, o senhor fica à vontade se quiser partilhar ou não, em relação a um jovem, né, assim, porque como você pode estar falando, teve algum testemunho que, assim, o senhor percebeu, não posso falar, mas que se sentiu tocado, que aconteceu de algum jovem que partilhou e que o senhor poderia partilhar com a gente, assim, algum... Vários, assim, quer dizer, em primeiro lugar, os testemunhos sempre bonitos são os testemunhos da conversão, não é? Ou seja, de pessoas que se confessam, não é? E que isso foi muito bonito. Estes jovens todos a confessarem-se e a abeirarem-se do sacramento da confissão e tantos a partilharem o bom que foi terem-se confessado e a receber as indulgências, ou seja, perceberem também esta graça grande que é o ano da misericórdia, ou seja, que de facto se abrem as portas do céu para a misericórdia de Deus vir ao coração do homem. Sim. E isso foi mesmo bonito, quer dizer, muitos, não quero dizer todos porque não tenho certeza de todos, mas quase todos confessaram e puderam fazer esta experiência de voltar à graça de Deus e de querer ser santos. O senhor percebeu uma profundidade maior nas suas confissões e numa conversão mais... E um desejo grande, ou seja, um desejo grande de voltarem à graça de Deus. Depois, claro, também vocacionalmente. Mudança, né? Sim, vocacionalmente. Olha... Depois também para os mais novos, apaixonarem-se, quer dizer, já alguns dos grupos que namoram, e quer dizer, de facto é uma coisa engraçada, não é? Agora, depois do jubileu, começaram a namorar, depois outros que estão com dúvidas vocacionais sobre o que é que o Nosso Senhor quer deles, não é? O que é que o Nosso Senhor lhes pede, se quer que sejam sacerdotes, se quer que sejam consagradas, se quer que sejam... perguntas que também surgem no coração de vários, não é só de um, são vários. E isso é uma coisa... grande e bonita. Mas são nesses momentos que a gente vê muito o chamado, né? A minha mãe conheceu o meu pai num grupo jovem. É verdade. Né? Que estão casados aí mais de 40 anos juntos. 43. 43. É aquilo que a gente estava falando, né? Assim, eu acho que um amor verdadeiro, né, surge de uma amizade que esteja pautada e baseada em Cristo, em Jesus. Sim. Né? E isso também é o papel da igreja, né? De orientar e ajudar. Assim, eu acho que esses jovens também, eles podem ser uma semente dentro da família, né? Completamente. Porque eles vão levar esse ardor, né, para dentro da família. E aí, minha mãe falando isso, tem uma frase que é do Papa, que ele fala assim, queria que o padre pudesse... Papa Leão XIV. Se o padre agora no jubileu, uma frase do jubileu? Foi. É aquela que a gente tinha falado antes, tá? Somos peregrinos da esperança, porque entre as pessoas, os povos e as criaturas, precisamos de alguém que decida se mover em direção à comunhão. Outros nos seguirão. Sim. Ou seja, é uma experiência, especialmente no nosso mundo, não é? Nós não nos esqueçamos que atravessamos tempos verdadeiramente exigentes de um ambiente quase não quero ser dramático, mas quase de uma sensação de pré-guerra, não é? De ver tudo, de ver as potências mundiais do mundo, né? Estão super as potências tensos, mundiais, né? Tensas, de vermos a família a ser atacada, quer dizer, de vermos ainda agora há poucos dias nos Estados Unidos o assassinato de Charlie Kirk, quer dizer, temos que gera uma onda grande, quer dizer, de facto estamos a atravessar tempos em que
a guerra, ou a encrespação, a falta de comunhão, a falta de paz se fazem sentir, não é? Pela Terra Santa, pela Ucrânia. E tudo isso nos provoca, não é? E percebemos claramente que Jesus é a resposta. E por isso, tão importante este tema que o Papa Francisco escolheu para o Jubileu, da esperança. Eu tenho repetido isto muitas vezes nas homilias, porque foi assim que aprendi, e faz-me de facto muito sentido. É que a nossa esperança, a esperança cristã, não é uma esperança de ganhar o Euromilhões, que eu vou jogar e provavelmente não me vai sair, e eu não acho que me vai sair. Quer dizer, vou jogar sem a certeza de que me vai sair, não estou a contar que me vai sair. Mas a nossa esperança já se cumpre, porque é Cristo. A fé na esperança, né? A nossa esperança já se cumpre porque é Cristo, e Ele cumpre-se na minha vida. Ele já ressuscitou, Ele já venceu. Ele é vivo. E está vivo e ajuda-me a vencer a mim. Não é? Quer dizer, é a esperança que se vai concretizar na minha vida ao limite na eternidade, no céu, mas que acontece já hoje. Não é? E por isso no meio deste mundo é verdadeiramente decisivo a comunhão e a esperança. Eu acho que a esperança também nos leva assim a uma certeza, né? Quando você tem a esperança em alguém que já te dá todo o caminho, já você tem a certeza de que é aquele o caminho, entendeu? Sim. Isso daí é uma... eu não sei, eu tô É querendo isso que você está dizer falando, que é até pela a vida dos santos, né? Quando Pois você é, vê. é uma né? tranquilidade até diante do martírio, diante, né, desses sofrimentos todos. Você começa a enxergar Você de uma sabe que não forma é, diferente. você sabe que não é por nada. Você né? O sofrimento em que você passa ou coisa assim tem um propósito, Sim, né? E sim. e por algo muito grande que vale muito a pena, né? Sem dúvida. E, Sem e dúvida. assim, quando nessa pergunta, né? Nessa frase do Papa, né? Que eu li agora há pouco, eu acho que é justamente isso também, né? É de nós sermos exemplo, né? Tentarmos ser exemplo, porque outros nos seguirão, Outros nos né? seguirão, sim. sem Então, dúvida. assim, vocês vieram de lá, né, Testemunho. É envio, cheios não é? Envio. desse fogo, né, do Espírito Santo, né, Completamente. para que as pessoas percebam e sigam, né, assim. O Papa na missa final dizia também, às tantas, tenho aqui que posso ler, dizia: mantenhamos-nos unidos a Ele, permaneçamos sempre na sua amizade, cultivando-a com a oração, a adoração, a comunhão eucarística, a confissão frequente, a caridade generosa, como nos ensinaram os beatos, na altura, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, que em breve serão proclamados santos. Onde quer que estejais, aspirai a coisas grandes, à santidade. Não vos contenteis com menos. E então vereis crescer todos os dias em vós e à vossa volta a luz do Evangelho. Nossa, Muito bonito. Lindo, muito bonito mesmo. Eu acredito, assim, que todas essas conversas, né, e assim, até a gente vendo o histórico um pouquinho dos podcasts que a gente fez, né, Deus nos chama mesmo cada vez mais à santidade, né, o caminho, buscar a santidade, isso é possível, vocês É mesmo. conseguem, É mesmo, é né, mesmo. e eu acho que foi isso também que os jovens sentiram nessa peregrinação também, né. E eu acho importante também, que nem o padre estava falando, e vi em várias vezes o senhor falar aí, é de uma forma total. Não dá para ser pelo meio. Sim, sim, É sim. tudo ou nada, né? Sim, É o tudo, né? também dizia a Sister Claire Crockett. É. Sim, ou tudo ou nada. Sem dúvida. Cristo é totalizante. Não é? Foi assim que eu Sim. aprendi com E vale a com pena, padres. não vale, padre? Oh, só E vale a ele pena. preenche, né? Ele Vale preenche mesmo a tudo. pena. Dá mesmo sentido à vida. Uma experiência que o senhor partilhou aqui, que a gente teve, a gente procurou quais experiências de grupo jovem, porque a gente se conheceu em grupo jovem e continuou, né? Então a gente levava os meninos, né? Porque tem o Jorginho, que é mais velho que a Mariana, e a gente levava no carrinho para os encontros, né? Para as missões. A Mariana foi na Jornada Mundial na Austrália, né? É minha primeira. Eu não sei se você se lembra, foi uma grande experiência, eu não sei se você tá, se você 2008, estava. não foi? Não lembro, Uhum. mas a gente fez uma experiência também maravilhosa com as Irmãs da Caridade, né, de Sim. Madre Teresa. Você estava naquela Eu vigília? não tava na vigília porque vocês ficaram separados do grupo que eu tava. Eu Ah, tava com foi. o Padre Andrezinho e a gente não chegou aí nessa É experiência. verdade. Nossa, mas foi também impressionante. Quem não Sim. teve, procurar conhecer E mais, né? vocacionalmente é uma coisa verdadeiramente provocadora, porque quer dizer, uma pessoa anda por Roma e é só padres e freiras por todo lado, quer dizer,
é hábitos para trás e para a frente. Cria é também coisa aquela limitada. expectativa dos jovens, né? Assim, eu E quero, vemos eu irmãs quero que fazer. não são só irmãs velhinhas, ou não são só padres velhinhos, Não, todo mundo, e que é mesmo esta experiência de É Igreja uma igreja Universal. É viva, uma né? coisa. Lindo, né? a gente está vendo, né? As vocações, graças a Deus, estão surgindo, né? É Mais, verdade, é mais verdade. e mais, né? Nosso Senhor não abandona o seu povo. Claro, aqui na Europa, de um modo especial, sente-se a crise, mas há sinais de esperança. Quer dizer, fui com 170 jovens a Roma. Sim. Não tenho sinal de esperança maior. É. E no começo, né? Parecia que não ia. E no princípio tivemos meses sem uma única inscrição. Meses. Ui, Mas Nosso é Senhor, assim, Nosso né? Senhor Mas faz são A gente vê que são provações, os às caminhos. vezes é até para você querer desistir ou achar que não vai dar. Exatamente. E a gente tem que ser persistente. Completamente. E assim, eu acho importante a gente frisar que quando tiver uma oportunidade dessa, que você não deixe, faça aquele Quem sacrifício. não foi só daqui a 25 anos agora. Não, mas tem outras peregrinações, Sim, né? sim. E assim, mas não deixar, né? Não deixar a graça passar, né? Tá. A gente tentar, não tenho dinheiro. Não, alguém, vamos ver, vamos lá. Vamos tentar, Né? E fazer força para completamente, que... sim. Bom, padre, para finalizar, Sim. assim, o que o senhor diria para os jovens que não puderam ir a Roma, a ir a essa peregrinação e que desejavam viver esse ano jubilar? O que o senhor deixaria essa mensagem para os jovens? Então, em primeiro lugar, temos esta graça de que o Papa concedeu que pudéssemos ter nos vários lugares de cada um santuário jubilar. Portanto, nós temos aqui em Cascais a Igreja da Misericórdia, em Lisboa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, sei lá, depois cada um nos seus sítios sabe os seus. E por isso não deixem de ir aos santuários jubilares para receber esta torrente de graças, das indulgências. E acho que isso em primeiro lugar Quarta-feira, né? acho que Tem nós aqui em Cascais eu ia fazer isso. às ia quartas-feiras dar à noite, às 9 da noite, na Igreja da Misericórdia em Cascais. Mas depois, para além disso, quer dizer, hoje em dia, graças a Deus também com a internet, é possível ver tudo. Leiam o texto da vigília, quer dizer, o Papa falou para os que lá estávamos, mas para todo o mundo, para os que não podiam estar também, e por isso a vigília foi transmitida pelo mundo inteiro, não é? Porque, quer dizer, estávamos os milhares que lá estávamos, mais os milhares que assistiram pela internet, não é? A esta vigília. É isso que o senhor falou, é importante. Quem não pode ir, né? Tente viver, né? Através dos meios de comunicação. Tente ver as coisas que o Papa pediu e veja que apelos é que surgem no seu coração. Quer dizer, acima de tudo, diante de um coração de um jovem, a coisa principal é ser leal aos apelos do seu coração. Estes apelos de verdade, de justiça, de beleza, de ser leal a isso, ser leal ao encontro com Jesus, à experiência de Jesus que se fez. E sigam sempre o Nosso Senhor. Confessem-se, comunguem e adorem-no. Quer dizer, amem o Papa e a Igreja, amem a Igreja que é a mãe. Sim. Preste atenção nos sinais, né? Sim. Porque, Mari, você vai conseguir colocar no ar amanhã o podcast? Porque eu queria convidar mesmo, porque quarta-feira agora, né? Vai ter na Igreja da Misericórdia às 9 horas, às 21 horas. O encontro aqui da Paróquia da Parede vai ser responsável, né? O Grupo Jovem da Parede, que O vai estar Grupo Jovem da responsável. Parede. Quem puder ir. Sim. E tá todos convidados, inclusive não só para o encontro daqui da Igreja da Jubilar, mas também para participar dos grupos jovens, né, da Igreja de Santo Antônio, né? Tem data, certo e horário, Padre, você sabe? Estamos agora decidindo? a decidir estas coisas e que propostas é que vamos ter. Vamos ter também uma peregrinação, um retiro, mas depois de tudo isso. É só aparecer e perguntar que você vai ser bem-vindo, não é verdade? Exatamente. Então a igreja está sempre aberta para os jovens que querem, né, buscar, né, Jesus, né? Então é assim, olha, terminar também com uma última frase do Papa. Jesus não é um muro que separa, mas é a porta que nos une. Então, muito obrigada a todos, Padre, muito obrigada por essa conversa, foi muito inspirador mesmo. E vocês possam ter sentido aí de casa também esse fogo do Espírito Santo, né, e que possamos reviver, né, assim, no nosso dia a dia, viver realmente, né, o que Jesus nos pede no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, com a nossa família. Vamos ser jovens, mesmo que você não tenha a idade de jovem, a juventude está no nosso coração, né? Então, e pedir a bênção, né? Pedir a sua bênção, depois a gente finaliza. Claro que sim. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, com a intercessão da Sempre Virgem Maria, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado.